Olá, hoje eu vou falar sobre A Vida Oculta de Fernando Pessoa. Essa HQ aqui é uma HQ luso-brasileira, porque o roteirista André Morgado é português e o desenhista Alexandre Leone é brasileiro. Parece um romance no ar, porque o Fernando Pessoa aqui ele participa de uma sociedade secreta que luta contra o mal enraizado na sociedade portuguesa. Aqui, o Fernando Pessoa ele mata zumbis. Você vê ele aqui com um cigarrinho na boca, com um trabuco na mão e um monte de morto-vivo atrás dele. E esse é o mal enraizado na sociedade portuguesa. Essa HQ tem um clima bem no ar, é bem pessimista, tem um final trágico, tem violência urbana. E geralmente os romances no ar, os detetives eles abusam do álcool, assim. E aqui, embora não mostre isso, o Fernando Pessoa era uma pessoa que abusava muito do tabaco e do álcool. Inclusive ele morreu de cirrose aos 47 anos. Ele tomava muita bagaceira, que é uma espécie de cachaça de uva. E no final da vida dele, no hospital, ele pediu um papel, uma caneta, para escrever. A última frase dele foi em inglês, como se ele estivesse voltando à linguagem de infância. Aí você pode pensar assim, poxa, como linguagem de infância se ele era português, né? Linguagem de infância não devia ser o português? Já explico o porquê, que era o inglês. E aqui ele escreveu: não sei o que amanhã me trará. Então eu vou falar sobre tudo isso aqui e do que se trata o quadrinho, mas deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do Grupo Teatro Boa Cultura, e toda semana eu faço um quadrinho. O quadrinho da semana é A Vida Oculta de Fernando Pessoa. Já peço para você deixar o like, para não esquecer depois, e vamos para a história. Aqui, a história começa bem na infância do Fernando Pessoa. Aqui a gente tem o Fernando Pessoa um pouco mais velho, escrevendo sobre as suas memórias, e mostra ele pequenininho, vendo o pai morrer, e o pai tá moribundo ali, e fala com ele: olha, te deixei um legado, a gente faz parte de uma sociedade secreta. E ele dá essa carta pro filho, né, pro Fernando Pessoa, que fala aqui, né, que faz parte dessa sociedade secreta contra o mal, que tá assolando Portugal e tal. Mais tarde, a mãe do Fernando Pessoa casa com esse homem aqui, que é um diplomata, e eles vão morar na África do Sul. Daí sim, então com um pouco mais de 7 anos, o Fernando Pessoa vai morar na África do Sul, e a língua oficial de lá é o inglês. Que mostra também o irmãozinho do Fernando Pessoa, que morreu logo depois do pai, com menos de um ano. Então, contando a história, a gente já vai para os tempos atuais aqui, deve ser 1920 mais ou menos. E o Fernando Pessoa está indo numa missão, correndo com esse garotinho aqui, atrás de um morto-vivo. Por quê? Tem um padre aqui que faz parte da sociedade secreta que falou assim: olha, você vai atrás de um escritor chamado Carlos Otto. Então ele mata esse Carlos Otto, que já está um morto-vivo, né? E depois ele escreve tudo que ele pensou a respeito desse encontro, né? Ele assina como Carlos Otto, o cara que ele acabou de matar. E o Carlos Otto é um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Para quem não sabe do que eu estou falando, Fernando Pessoa era um poeta português, né? E ele escrevia como ele mesmo, como Fernando Pessoa, só que ele escrevia com outros pseudônimos. E ele se dava esse nome desses pseudônimos de heterônimos, que eram outros nomes dele mesmo. Os 3 principais é Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis. Só que tem outros tantos. Após a morte dele, alguns anos depois, encontraram um baú cheio de escritos, e nesse baú viram que ele tinha poemas escritos em inglês, em francês, em português, com mais de 70 heterônimos. Inclusive alguns heterônimos femininos, como Maria José. E uma coisa curiosa assim na obra do Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, ele trabalhava como tradutor e também escrevendo para empresas, sabe, cartas comerciais, essas coisas. Ele trabalhou um tempo também fazendo publicidade. Uma das empresas que pediu um anúncio para ele foi a Coca-Cola. E ele fez um slogan nessa época para a Coca-Cola que era: primeiro estranha-se, depois entranha-se. Mas esse slogan nunca foi realmente vinculado, porque na época a sociedade portuguesa proibiu a Coca-Cola de fazer propagandas, porque eles não queriam uma coisa viciante, que eles tinham um pouco de medo daquilo, né? Que podia viciar os jovens, então realmente não teve esse slogan do Fernando Pessoa para a Coca-Cola. Sabia disso aí? Comenta se sabia disso, é bem interessante. Mas, voltando para cá, isso aqui não tá no quadrinho, é só curiosidades à parte. Mas o que é interessante é que o primeiro que ele mata é esse Carlos Otto. E esse Carlos Otto, no próprio texto do Fernando Pessoa, ele diz que ele era um semi-heterônimo. O Carlos Otto era uma poesia muito rígida, muito formal, muito clássica. E o Fernando Pessoa era um modernista. Ele e um outro escritor, acho que era Sá Carneiro, eles fizeram uma revista modernista lá em Portugal, em 1915, era a revista Orfeu. Tinha muitos textos de outros escritores modernistas, tal qual o Mário de Andrade fez aqui na Semana de 22. Então lá, o modernismo começou um pouco antes, lá em Portugal. O Fernando Pessoa era uma dessas pessoas dessa geração de modernistas. E o escritor Carlos Otto era muito formal.
Então, ele aparecer aqui como zumbi é bem interessante. O próximo zumbi que o Fernando Pessoa tem como missão é um tal de Faustino Antunes, que é um psiquiatra. Então ele vai no hospital psiquiatra, encontra esse zumbi, e assim que mata esse morto-vivo, ele também escreve sobre ele e assina como Faustino Antunes. Mas aqui, não sei se você vai conseguir ver, tá em inglês. Então eu fui procurar a respeito sobre tanto o Carlos Otto quanto o Faustino Antunes, né, porque eu não tenho um conhecimento grande assim, sobre o Fernando Pessoa. E eu achei interessante porque o Faustino Antunes, na visão do Fernando Pessoa, era um psiquiatra que atendia ele mesmo. Então ele escrevia em inglês cartas para outras pessoas que o Fernando Pessoa conhecia, alertando essas pessoas que o Fernando Pessoa tinha um problema de psique. Então ele escrevia carta para ex-professores lá da África do Sul e tudo mais, então ele escrevia tudo em inglês, como esse psiquiatra. Então aqui tem esse cuidado, né, do autor de colocar os escritos desse Faustino Antunes em inglês. Então isso aqui é bem legal. E como eu disse, né, o final da obra mostra uma carta em inglês, né, porque nos últimos dias de vida, né, ele estava no hospital e escreveu isso, foi a última mensagem dele. Então você vê que a jornada aqui desse personagem, do Fernando Pessoa, está bem produzida, assim, de acordo com a realidade, né, das coisas. E assim que ele mata esse Faustino Antunes, ele recebe uma nova missão do povo da Sociedade Secreta. E a missão são mais 3 pessoas: Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis, que são os 3 heterônimos mais importantes do Fernando Pessoa. E aqui é uma coisa bem curiosa, porque quando ele encontra essas pessoas, elas não estão zumbificadas. Então aqui a gente vê o Fernando Pessoa entrando de mansinho na casa do Alberto Caeiro para dar o fim ao morto-vivo, e ele se encontra com um fulano. Ele fala assim: mas você não está assolado pelo mal? Ele fala assim: estou. Ainda não tomou todo o meu corpo, mas daqui a pouco eu vou ficar, né? Então ele vai se tornar um morto-vivo também, mas ainda não é. Então eu achei bem interessante porque esses 3, que são os principais heterônimos do Fernando Pessoa, não estão zumbificados. Então você fica pensando qual que é o motivo, né, do autor, né, ter escolhido, né, o Carlos Otto, o Faustino Antunes zumbificado, e depois o Bernardo Soares, que vai ser mais pra frente, mas tá zumbificado também. Então, se você conhecesse a obra do Fernando Pessoa, isso aí seria mais nítido. Por isso que eu acho que nessa edição falta notas de rodapé. Né? Poderia ter um asterisco aqui pra gente ver lá no final. Mas o final tá com outros extras. Aqui tem uma breve descrição das pessoas, né? Como era o Fernando Pessoa, como era o Alberto Caeiro, o Álvaro de Campos e Ricardo Reis. Não fala nada dos outros, nem do Bernardo Soares, nem do Carlos Otto, nem do Faustino Antunes. Aí tem aqui um estudo de personagens, que até que tá legal isso aqui. Tem o making off das páginas, que isso aqui eu dispensaria. Tem galeria de convidados, que tá bem legal, mas eu também dispensaria se tivesse que escolher entre isso e um paratexto falando sobre Fernando Pessoa. Eu vou deixar aqui embaixo um site chamado Casa de Fernando Pessoa, que é um site português, que é do Museu do Fernando Pessoa, e lá tem muitos textos do Fernando Pessoa, do Alberto Caeiro, do Álvaro de Campos e outros heterônimos, e tem toda uma linha cronológica sobre o Fernando Pessoa. Então isso aqui é muito legal. Ele mostra, né, quando foi criado o Alberto Caeiro, quando que o Fernando Pessoa matou o Alberto Caeiro, o Ricardo Reis ele foi para o Brasil. Então ele fala um pouquinho sobre esses heterônimos do Fernando Pessoa, né? Então, se você não conhece a obra, eu acho que é bem legal. Quando você lê isso aqui, você compara, né? E aqui são essas ilustrações, né, de artistas convidados. Que é uma coisa bem legal mesmo, mas eu preferia realmente que tivesse, ao invés das ilustrações, texto sobre isso, né? Aqui, essa ilustração tá bem legal, é como se fosse um Fernando Pessoa feminino. E como eu falei, ele tinha algumas heterônimos femininos, como a Maria José. Mas voltando para a história, então primeiro ele encontra o Alberto Caeiro, e por fim, quando ele está começando a ter as alucinações que ele vai virar um morto, o Fernando Pessoa já mata ele. Aí fica até com toda essa dor, falei assim, poxa, né, tanta coisa que ele teria para mostrar para o mundo, né, então eu vou ter que me passar por ele. E ele começa a escrever com o heterônimo de Alberto Caeiro. Então ele vai se encontrar com o próximo, que é Álvaro de Campos. Aqui é uma coisa interessante porque com o Álvaro de Campos eles conversam, uma conversa um pouquinho mais dura. O Álvaro de Campos pega um revólver e começa a atirar no Fernando Pessoa. Então os dois começam a trocar tiros. E por fim,
o Álvaro de Campos tira a própria vida. E aí o Fernando Pessoa de novo começa a escrever como se fosse Álvaro de Campos. Então eu fui pesquisando, falei assim, poxa, qual que é a motivação do Álvaro de Campos trocar tiros com o Fernando Pessoa, dele se matar, qual que é a personalidade desse Álvaro de Campos? E eu vi então que o Álvaro de Campos é o heterônimo da modernidade, da fúria, e até de um tédio destrutivo. Então faz muita lógica então, ter esse confronto com o próprio Fernando Pessoa. Por quê? O Fernando Pessoa ele teve apenas um amor na vida dele conhecido, que era a Ofélia. Ele trocou cartas com a Ofélia. Essa Ofélia, ela morreu em 1991, com 91 anos. Em 96 foi publicado um livro, a irmã dela publicou um livro sobre todas as cartas que o Fernando Pessoa trocou com a Ofélia. São mais de 100 cartas, inclusive aquele poema Todas as Cartas de Amor São Ridículas. Na obra do Fernando Pessoa a gente descobre que ele escreveu esse poema pensando na Ofélia. Então a Ofélia é um grande amor da vida do Fernando Pessoa, que ele abdica desse amor e continua, né, para ser escritor e tudo mais, e ficar vítima do tabaco, do álcool, né, de toda coisa que ele fazia, né, o Fernando Pessoa mesmo. E isso aqui é interessante porque o final da HQ mostra ele indo visitar a Ofélia. Então você vê que ele está aqui mais velho, indo visitar a Ofélia, que está trancada num cômodo da casa dele, tipo no sótão, no porão, e ela está acorrentada, e ela está zumbificada. E ele fala assim, Ofélia, seu Nininho chegou. E Nininho era como ele se tratava nas cartas com ela, então você vê que a pesquisa do autor foi bem legal. E aí mostra que é como se o Fernando Pessoa tivesse acorrentado o amor da vida dele. É como se o amor da vida dele fosse um morto-vivo, né? Porque foi vivo por tanto tempo pelas cartas, só que não teve essa consumação, né? Então isso aqui é bem bacana. E aí tem também um momento que ele encontra o Ricardo Reis, né? Isso aqui é pós matar o Álvaro de Campos, né? O Álvaro de Campos se matar. Ele encontra o Ricardo Reis, que é um médico. Aqui Ricardo Reis encontra com a Lídia. O Ricardo Reis tem poemas para a Lídia. Ricardo Reis é interessante porque eu não li, mas tem um livro do Saramago, que é A Morte de Ricardo Reis, que ele fala sobre esse personagem do Fernando Pessoa, né? Após a morte de Ricardo Reis, continua as missões dele e vai lá encontrar mais zumbis. E o zumbi que ele encontra é o Bernardo Soares. O Bernardo Soares é o autor, né, heterônimo também do Pessoa, mas o autor do Livro do Desassossego. E o Bernardo Soares, segundo as próprias palavras do Fernando Pessoa, é um semi-heterônimo, porque é muito do Fernando Pessoa tá no Bernardo Soares e tal. Então é como se aqui, ele como morto-vivo, fosse a parte do Fernando Pessoa que ele quer matar, que ele quer extinguir. Então, tal qual Ofélia. Então, isso aqui é bem interessante porque o panorama de ser um morto-vivo, de ser um zumbi, embora seja uma coisa assim mais moderna também, né, que dá esse ritmo de sobrenatural, também tem um fator psicológico, um fator simbólico muito forte aqui. Só que, como eu falei, fica um pouco difícil pra gente conseguir ler, pelo menos pra mim conseguir ler tudo isso, porque eu não conheço Fernando Pessoa. Eu já li alguns poemas, li alguma coisa sobre a obra dele, né? Esse negócio da Coca-Cola que eu falei foi... A minha esposa, ela fazia letras, né? E uma vez ela me contou essa história, e eu fui procurar no Google, né, sobre isso, né? Porque eu falei assim, pô, será que é uma lenda urbana? Será que existe mesmo e tal? Então na época não tinha nem inteligência artificial ainda, né? E essa frase eu lembro até hoje, né? Primeiro estranha-se, depois entranha-se. É uma frase ótima, né? Eu não sei se já era governo Salazar na época, mas toda essa repressão, toda essa censura lá em Portugal, né? Então todo esse clima, isso aqui é bem interessante mesmo. Mas pra gente que não conhece a obra do Fernando Pessoa, ter esses poemas e tudo isso acontecendo, fica um pouco, acho, jogado. Então, não sei quem teria paciência de como eu ficar procurando isso, né? Mas é uma obra interessante. Só que eu acho que faltou esse paratexto, né? Sobre algumas das poesias, sobre quem eram esses outros pseudônimos que não estão chamados aqui. E também, sabe, eu acho que seria legal uma palavra do autor. Assim, poxa, né? Escolhemos esse caminho para fazer tal coisa, porque a obra faria um pouco mais sentido. De qualquer modo, eu acho uma obra bem interessante. E aí, gostou? Não esquece de dar o joinha, se curtiu, compartilha.
Comenta o que você achou sobre isso aqui, se você já conheceu Fernando Pessoa, que curiosidade você achou mais legal sobre essa história, sobre as coisas que eu falei. Eu vou deixar um link também na descrição. Caso você queira comprar qualquer coisa pela Amazon, compre o nosso link, que ajuda o canal. Mas o que mais ajuda o canal é seu comentário, seu joinha. Já deu joinha? Já se inscreveu? Agora eu vou fazer o meu jabá, que eu faço todo final de vídeo, que esse aqui é um e-book de um romance jovem adulto que eu escrevi. Participei de um concurso da Amazon, né, no final do ano passado, e são histórias de dois garotos que eles vão pra praia, e é na década de 80, final de 85, começo de 86, então eles falam sobre o Rock in Rio, que aconteceu em 85, eles falam um pouco sobre a ditadura também que teve, então, embora eles não se preocupem muito com isso, porque eles são jovens, só que os pais falavam sobre isso, né, então tem uma certa neura, né, de dopes e outras coisas. Um dos amigos é adicto a drogas, o outro já não gosta muito, então tem essa discussão também. E eu falo também sobre a tecnologia da época, né? Porque na época não tinha smartphones, a música era ou em disco de vinis, ou no rádio, ou em fitas cassete, e eles viajam com muitas fitas cassete. Então eu falo sobre a fita cassete, sobre os amigos, sobre baladas, sobre dança, porque tem duas companhias de dança na história, e sobre assombração. Eu falo de algumas assombrações que tem lá em Santos. E é isso, então, custa apenas R$2, ou é grátis se você tiver o Ku, que é o Kindle Unlimited. Então R$2 é menos que uma coxinha. Mas se você tiver o Kindle Unlimited, como eu falei, é gratuito. Então agora que você já comentou, se inscreveu e deu joinha, grande abraço e até mais!